Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E estamos chegando ao final do ano, a menos de 10 dias do Natal, e nós ganhamos aí, como não poderia deixar de ser, muitos presentes. Presentes do presidente, do governo, do parlamento, até do judiciário. Acho que vale a pena a gente fazer uma análise desses presentes, né, para saber a situação que nós nos encontramos hoje e para onde nós estamos caminhando, estamos indo. Por isso, meu amigo, você que já me acompanha, curta, comente, compartilhe. Para você que ainda não é inscrito no canal, vá lá, se inscreva. Esse é o último vídeo do ano, no final tem uma mensagem de Natal. E é isso aí, gente. Vamos tocar a bola para frente, porque o Brasil não é de brincadeira. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começou aí com as repercussões do Encontro Nacional do PT, que aconteceu lá em Brasília, aquele encontro de final de ano, para fazer um balanço, né, do que está acontecendo. E eu acho que é legal a gente dar uma olhada nas declarações do presidente, porque elas são realmente um sincericídio. E ele disse lá, né, no palanque, que o grande eleitor do PT é aquele que ganha até 2 salários mínimos. Aquele que melhora um pouquinho de vida, né, que sai um pouquinho, melhora um pouquinho o padrão, ou que então melhora um pouco o seu nível de conhecimento intelectual e tal, não vota mais no partido. Ora, por que será, né? E aí ele fica, não, nós temos que conquistar essas pessoas. Mas o fato é que as pessoas, quando entendem que a liberdade delas é trocada exatamente sobre essa subserviência do Estado, sobre essa esmola que o Estado quer transferir, essa planificação que ele quer dar, né, tornar as pessoas todas iguais, igualmente miseráveis, a pessoa quando vê isso, ela diz, não, peraí, eu quero ir por mim, onde eu puder ir, eu quero ter a liberdade, inclusive de me estrepar. Talvez eu fique rico, talvez não, talvez eu tenha um padrão legal de vida, eu quero acessar as coisas que eu quero através do meu tempo, despender ele da melhor forma possível. As pessoas têm algum raciocínio, né? Mas isso é ruim para o PT, para o projeto de poder do PT. E aí entra uma segunda pista dentro desse discurso do Lula, né, que ele disse, não, a gente tem que parar de dar crédito para a imprensa, que fica falando que tem muito ministério, pois eu não consegui ainda botar o número de funcionários na administração federal que eu tinha em 2010. Ou seja, nós modernizamos os processos, tem muito mais aí informatização da máquina pública, porque a máquina pública é essencialmente burocrática. Quando você informatiza os processos, você não precisa de tanta gente. E aí ele diz, não, eu tenho que trazer essas pessoas para cá. Então, isso é uma pista do que ele vai fazer exatamente dentro desse projeto de poder. Porque tem aquela grande massa dependente, né, das pessoas miseráveis, que eles querem manter miseráveis, inclusive, você vê pelo resultado do PISA, o Brasil caiu mais uma vez no ranking da educação. Ele não consegue evoluir, ele vai caindo, embora os recursos sejam monstruosos para a educação. Então não está havendo educação nenhuma, está havendo a deseducação do Estado, exatamente para tornar essas pessoas dependentes. E essa é a grande massa, esse é o grande rebanho que o PT usa exatamente dentro do seu projeto de poder. É o tal que Lenin citava dos idiotas úteis. E tem um pessoal um pouco mais bem preparado, que não cai nessa conversa, nem quer ser dependente, mas que acredita no discurso socialista e tal. Esses têm que ser absorvidos pela máquina burocrática do Estado, porque exatamente são aqueles que vão ajudar a controlar essa manada, né? E ao mesmo tempo fazer o número necessário para que o partido continue no poder. Afinal de contas, é uma massa de cabos eleitorais e de eleitores que acabam adentrando dentro da máquina pública. Então é isso que se quer. Então o Brasil é um país assim muito curioso. As pessoas condenam os privilégios dos outros, mas eles querem muito bem uma posição privilegiada. Qualquer boquinha serve. Então enquanto esse for o raciocínio de grande parte da população, nós dificilmente vamos sair dessa armadilha socialista. E aí, cara, fica difícil, né? Porque nós vimos essa semana a indicação lá de Flávio Dino e Gonê passar lá pela Comissão de Constituição e Justiça, e uma cena inusitada, né, que causou espanto, que foi lá o Sérgio Moro ir falar com o Dino e, pô, ser abraçado pelo Dino, o Dino abraçando o general Mourão, vice-presidente, né, do ex-presidente. Então, isso é muito constrangedor em vários aspectos, mas mostra muito bem o funcionamento da casa. E aí tem várias coisas aí, não precisa ser muito com o mesmo partidário, mais uma vez, da teoria da conspiração, que as coisas são claras. Né? Ali o que está acontecendo é muito claro. Então não precisa daquela história, você precisa, quer acreditar naquilo que você está vendo
ou naquilo que eu estou falando? Não, você está vendo e as pessoas estão falando. Só a imprensa mesmo é que parece não estar acreditando, né? Entrou num estágio de letargia mental completa e fica falando que as coisas são brincadeira, que o presidente é um brincalhão, que as coisas não estão acontecendo, não vendo o óbvio do que está acontecendo. Bom, Flávio Dino foi confirmado como ministro do Supremo Tribunal Federal, o que eu falei é óbvio, né? O Alexandre de Moraes, que está com a imagem desgastada, e essa semana também mais desgastada ainda, porque ele apareceu naquele evento do PT também, exatamente aos gritos de Xandão, Xandão, né? Um cara mostrando a associação clara, né, de alguns ministros do STF com esse governo, uma associação de carne e unha. Na mesma semana que ele condenou mais no atacado mais 29 réus do 8 de janeiro, né? E agora também um rapaz, aí, um jovem de 17 anos que invadiu o perfil da Janja, muito provavelmente vai cair nas garras do STF. Já foi mandado um inquérito para lá, vai ser ali que vai ser analisado. Quer dizer, estamos vivendo realmente um estado de exceção, e só que a figura do Xandão já ficou muito batida, vai entrar agora a figura do Flávio Dino. E aí é que entra a coisa mais engraçada disso tudo, que o presidente, no encontro de jovens lá, falou que pela primeira vez na história do país, né, ele gosta muito dessa frase, foi colocado um ministro comunista no STF. E aí a gente vê a imprensa exatamente tratando isso como uma brincadeira. Ah, não, é uma brincadeira do presidente, uma brincadeira fora de hora. Eu vi um jornalista renomado, o Josias de Souza, do portal UOL, né, falar que é um xiste, que aquilo foi uma brincadeira e tal. E realmente a Folha, há poucos dias atrás, falou que Dino seria o quinto negro a ocupar a cadeira do STF. Botou isso numa manchete, né? E aí a gente vê que os caras estão cegos, realmente completamente idiotizados, né, pela sua vaidade. Eles não conseguem enxergar a verdade do processo que nós estamos caminhando. Não, não é uma questão de um comunismo que nós estamos falando aí, na linha econômica, não tem nada a ver, porque a economia a gente muda depois. A ideia agora é a mudança cultural. O que está se estabelecendo é um Estado totalitário, onde quem se opõe é exatamente um verme, um faz não sei o quê, né, que vocês conhecem bem, um não sei o quê. Então, esse é o tipo de política que eles adotam. Né? Usar a democracia para destruir a democracia. Porque a democracia, para ser legítima, ela tem que ter uma oposição legítima e uma oposição de ideias. O que eles querem é destruir essa oposição. E deixam isso bem claro. Ah, não, mas a gente não quer destruir a oposição, não. A gente só quer destruir o bolsonarismo. Ora, gente, o fenômeno bolsonarismo, que eles botaram esse nome, vai muito além de Bolsonaro. Existe uma indignação das pessoas que trabalham, existe uma indignação das pessoas que querem a sua propriedade garantida, que não querem sofrer violência, que não querem que o Estado veja os direitos humanos apenas dos presos, né? Mas que olhem pelas vítimas também. Existem várias coisas nesse caldo aí muito interessantes, mas a imprensa se recusa a ver, porque ela está talvez anestesiada pela volta das verbas que estão entrando aí, as verbas federais, que é outra forma também dentro do plano de poder absoluto, né, que está sendo implementado. Vamos dizer assim, o terceiro pilar desse projeto de poder, né? Um é a massa ignorante, outro é aquele pouquinho melhor que vai ser absorvido pelo Estado, e a imprensa que é comprada. Então é nisso que a gente está vivendo hoje. Bom, essa semana também nós tivemos, logo depois da aprovação do Dino, a notícia lá que foram derrubados diversos vetos ali do Lula, dos projetos do Congresso. E aí o Congresso dizendo que vai se impor frente àquilo, mas não é tudo um teatro que o Congresso ainda não entendeu, porque na verdade ele recebeu em 2 dias 10 bilhões ali em emendas, que foi exatamente o acordão feito ali para a passagem do Dino. Eles fazem os vetos e agora esses vetos, alguns deles vão ser questionados lá no STF, onde já se fez ali uma associação exatamente para se derrubar isso. Quanto à PEC do limite, vamos dizer, do poder da Suprema Corte, né, que é contra as decisões monocráticas e tal, caiu no colo do Lira, e o Lira já falou que não vai botar aquilo para frente não, aquela PEC não vai para frente não. Ele já declarou isso e não quer uma confusão com o Supremo, que suspendeu, né, investigações contra ele. Suspendeu, engavetou, arquivou, sei lá. Mas aquilo que é arquivado pode ser desarquivado também. Nesse país a gente sabe que tudo é possível. Então o Lira tem rabo preso, não quer comprar essa briga com o Supremo. Então esses vetos, todo esse teatro, toda essa coisa que enoja todo mundo, né? A gente olha um troço desse, fica meio que enojado, mas ele vai mostrar muito aí no início do ano como vai ser a dinâmica exatamente do Supremo, já com o Dino dentro, e essas relações entre governo
Congresso e Judiciário, porque na verdade o que a gente está vendo é um desequilíbrio completo, né? Pessoas do Judiciário agindo politicamente, desequilibrando a balança, vamos dizer, da democracia, se associando ao governo contra exatamente os representantes do povo, que são o parlamento. E aí o parlamento também é muito mais voltado aos interesses imediatos das emendas e da sustentação do poder das pessoas que ali estão. Então esse é o jogo que está aí no tabuleiro, não há teoria de conspiração nenhuma, é o que temos para o jantar e é ruim, né? É indigesto a gente ver isso tudo acontecendo. Bom, mas essa semana, para não dizer que tudo foi perdido, houve aí a realização, né, de lucros na Bolsa, então houve ali um recorde de pontuação. A gente não sabe se essa movimentação se sustenta, né? A virada de ano é que vai dizer, mas já houve aí uma sinalização de queda de juros, houve aí meio ponto percentual, a sinalização não, a queda real, né, de meio ponto percentual pelo Banco Central, mas pelo andar da carruagem dos gastos públicos é capaz de que nós tenhamos inflação, aumento de inflação no ano que vem. Já se noticia aí aumento de inflação no verão. Bom, com relação às notícias, né, internacionais que a gente tem que abordar, tem a guerra da Ucrânia, né, que está chegando ao fim, e a gente sabia que ia ser um massacre do povo ucraniano. A geopolítica não é uma coisa simples. Já se fala, soltaram lá que houve a morte de 1.200.000 soldados ucranianos nessa guerra insensata. É uma guerra que não era para acontecer. Era ali, a verdade é que ali um acordo comercial e a Ucrânia ter recusado, vamos dizer, a participação da OTAN e ter entrado, inclusive, no mercado comum europeu, ali na União Europeia, talvez não houvesse resistência da Rússia. Sim, o problema ali foi a OTAN, o expansionismo da OTAN nas fronteiras de Moscou. Então a coisa ali pegou e a verdade é que houve um massacre, né, um massacre completo ali dos ucranianos e obviamente que agora vão atrás de alguma justificativa de algum crime de guerra e a imprensa rapidamente, né, vai fazer a cabeça que houve ali corrupção, houve uma série de coisas, vão levantar realmente alguns fatos ali exatamente para inverter toda a história e tentar de alguma forma assim amenizar essa grande estupidez, né, que nós vimos aí, que foi provocada por ausência completa e absoluta de diplomacia e interesses exatamente com relação àquela região e que, bom, essa querer botar pesar por um lado ou outro nesse momento não é prudente. Eu acho que agora é ver o que vai acontecer daqui para frente, porque a Rússia, sem dúvida nenhuma, venceu a guerra e o que está acontecendo lá são operações militares localizadas mesmo assim, ao custo de muitas vidas de ucranianos. Já no fronte lá da guerra do Oriente Médio, nós tivemos aí a estratégia, né, que está surpreendendo ali a faixa de Gaza, é que Israel está bombeando água dentro dos túneis, né, usando bombas ali e mangueiras para exatamente afogar os túneis do Hamas, né, na faixa de Gaza. E está fazendo isso e com isso está tirando a mobilidade dos terroristas, porque eles usavam as redes de túneis para surpreender os judeus ali nos ataques. E agora eles estão ali meio que encurralados. E o que dá para perceber claramente nessa guerra é que a faixa de Gaza é um território avançado do Irã, né, que ali a questão está muito mais ligada, vamos dizer, a uma guerra entre Irã e Israel do que propriamente uma defesa do Estado palestino. Só não vê quem não quer. Agora, o que está acontecendo ali é que Israel vai vencer a guerra também, porque tem muito mais recursos, né, e tem muito mais inteligência para usar, e estão ali massacrando exatamente essa resistência armada, né, esse grupo terrorista que é chamado Hamas. Aqui no Brasil, a coisa esfriou, né? Na verdade não no Brasil, na Venezuela, né? Houve um esfriamento ali das tensões entre Guiana e Venezuela, houve um encontro, né, em lugar neutro, numa daquelas ilhas do Caribe, e se assinou ali um acordo, né, entre Guiana e Venezuela, que as coisas, aquele território de Essequibo vai ser disputado ali nas cortes internacionais, então não vai haver ocupação, não vai haver guerra e tal, e eles vão tentar entrar num acordo ali, porque existe uma disputa antiga e a arbitragem ali, me parece, sempre a gente não tem como avaliar muito bem essa arbitragem, porque são áreas que foram ocupadas, foram colônias e tal, e que depois tiveram ali uma decisão de fronteira, de território, feita por outros países. E é óbvio ali que
a Venezuela tem interesses ali, a Guiana tem também, é capaz deles fazerem algum tipo de associação comercial e espero que isso aconteça para que essas tensões diminuam e a gente não precisava de uma guerra na nossa fronteira. Bom, era isso que eu tinha para falar. Queria desejar para vocês aí um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Esse é o último vídeo que eu faço para o canal esse ano. A gente se vê ano que vem, vou tirar umas fériasinhas aí. De vez em quando, havendo uma notícia qualquer, eu jogo aí um short, né? Ou para quem me acompanha lá no TikTok, eu levo alguma coisa ali para vocês comentarem. Mas é isso. Eu espero que a gente tenha um bom ano pela frente, embora na política a gente tenha que ter cuidado, porque a coisa parece meio indigesta, tá bom? Olha, um grande abraço a todos e até a próxima.